Galera do YouTube, depois de muito tempo está começando mais um vídeo aqui no canal. Depois de tanta demora, teve gente que inclusive foi no meu Facebook pessoal para me pedir que eu acelerasse com o processo dos vídeos. Eu achei isso legal pra caramba, eu curti. Mas eu não pude fazer os vídeos devido a uma preguiça do caralho mesmo, admito. Talvez eu já esteja morando há tempo demais em Salvador. A música de hoje é Chop Suey. Já vou adiantar que geralmente a pessoa olha, fala de suicídio no refrão. Então a música toda fala de suicídio. Bom, você saber o que a temática da música fala não significa que você sabe exatamente o que ela como um todo quer dizer. Porque a música ela é separada em várias partes e cada uma tem uma mensagem diferente. Chop Suey é um prato chinês e o significado é pedaços misturados. Bom, o que isso tem a ver com a música? A verdade é que o System of a Down queria que a música se chamasse Suicide, mas depois viu que podia pegar mal, que as pessoas podiam olhar com outros olhos, resolveram mudar a música. Poderia ser Chop Suey uma brincadeira com as palavras, por exemplo, Chop Suicide. A música começa com várias frases em inglês, e inglês sem sujeito. Por quê? Porque no inglês as palavras não precisam terminar com a ou o para definir primeira ou segunda pessoa, como no português, por exemplo. Por exemplo, a primeira frase, wake up. Wake é do verbo acordar. Mas quem vai acordar? Eu, você, ele, ela? E aí você continua, grab a brush and put a little makeup. Grab é do verbo pegar. Mas ainda assim não tem eu pego, nem você pega. Tá vendo que no português o pegar ele termina com A ou com O, dependendo da primeira ou da segunda pessoa. No inglês é só grab, I grab, you grab. Então não dá para definir exatamente se é a primeira ou segunda pessoa. O legal disso é que a frase fica aberta, possibilitando várias interpretações diferentes. Por isso vamos imaginar uma linha de raciocínio. Vamos imaginar que essas frases estão definindo uma ação de uma pessoa próxima a você. Por exemplo, pode ser seu pai ou sua mãe se você mora com os pais, ou sua esposa se você é casado, ou ao contrário, né, se você for mulher. Enfim, uma pessoa próxima a você. Vamos lá, a pessoa acorda, pega uma escova, passa uma maquiagem, esconde as marcas de cicatriz para evitar o espanto, não sei se dela mesmo com o espelho ou das outras pessoas, enfim, não importa. Fala sobre deixar as chaves em cima da mesa e começar uma nova fábula. Bom, até aí descreve como se fosse uma pessoa normal, agindo normalmente, fazendo coisas normais no dia a dia. E o que isso tem a ver, por exemplo, com uma música de suicídio? Bom, continuando a música, vamos lembrar o seguinte agora. Quando se muda a entonação, por exemplo, tô gritando ou tô falando mais baixo, muda tanto a seriedade do assunto, quanto também o personagem que está falando. Ele repete as frases que mostram uma pessoa normal e no fundo tem um grito, you want it, quer dizer, você quis isso, você procurou isso, enfim. Vemos que ela é falada num tom alto, como se fosse de acusação, you want to. Então, ou seja, não é como se a pessoa que está narrando estivesse falando you want to, é como se fosse uma outra pessoa. Então, por exemplo, eu estou descrevendo a pessoa fazendo as coisas totalmente normais e essa pessoa está virando para mim e falando, você quis isso. Por quê? O refrão fala, eu acho que você não acredita no meu suicídio que eu acho justo. Vamos criar uma cena que fica mais fácil de entender. Sua mulher está levando sua vida normal, fazendo as coisas que ela faz no dia a dia, como se nada tivesse acontecendo, sendo que você tem um problema. E ela sabe que você tem um problema porque tem essa parte acusatória de you want it to. Sendo que o refrão mostra que a sua situação é ruim, a sua situação é de desespero. E aí você está falando para essa sua esposa, eu acho que você não acredita que eu poderia suicidar. Você não acredita que eu estou tão mal, porque você vive sua vida normalmente, como se nada tivesse acontecendo. Tá vendo como você cria uma cena, você consegue entender por que essas frases, que a princípio parece que não tem nada a ver com a música, tem tudo a ver, elas descrevem um meio que vai justificar um fim, que seria o refrão. Obviamente, é difícil acreditar que o System esteja fazendo uma música simplesmente de marido e mulher.
O bom dessas frases não terem definição nem de primeira nem de segunda pessoa e nem de masculino nem de feminino é que te dá a possibilidade de interpretar da sua maneira. Então, cada um tem a sua história. Se você tem uma história diferente com outra pessoa que também não está nem aí para os problemas que você está passando, então essa música já passa a se encaixar com você. Essa é a grande sacada do System, fazer músicas abertas a interpretações. O refrão continua com I cry when angels deserve to die. Eu choro quando anjos merecem morrer. Esse merecer pode não ser merecer tipo uma coisa ruim. Por exemplo, você fez algo mal e merece morrer. Poderia ser algo também do tipo, como se morrer fosse uma coisa boa. Você é um anjo, ou seja, você faz coisas boas, mas você está passando por um momento tão ruim que a morte poderia ser uma coisa boa para aliviar seus problemas. E aí, esse merecimento é você merece morrer porque você seria agraciado com isso. Uma outra possível interpretação para essas primeiras frases dos versos seria que a pessoa que faz essa ação seria, por exemplo, eu. Por exemplo, eu acordo, eu desfaço minhas rugas, minhas marcas, cicatrizes. Podem não ser, por exemplo, cicatrizes físicas, mas sim expressões faciais tristes por conta de algo que você sofreu, entendeu? Esse tipo de coisa. E daí alguém que está, de certa forma, próximo a você, te acusa das coisas que você está passando. E aí você chega à conclusão de que essa pessoa realmente não imagina a que nível você está. Voltando a lembrar que quando se muda a entonação da voz, pode se referir a uma mudança de personagem, nós chegamos à parte que mais nós vemos gritos na música. As frases que são ditas gritando no final da música, elas foram ditas por Jesus, segundo a Bíblia. A Bíblia fala que na noite antes de ser capturado e morto, Jesus fez uma oração a Deus e que seu suor estava saindo como sangue. Vale lembrar que, apesar de ter sido filho de Deus, Jesus teria vindo na terra como humano, sujeito à dor, por exemplo. Então, depois de ter apanhado muito, ter sido pregado, que está à beira da morte, o ser humano chega ao seu limite. E antes de morrer, ele disse: Pai, por que me abandonaste? Igual na música Father, why have you forsaken me? E depois também disse: nas suas mãos eu entrego o meu espírito. Como na música Into your hands I commit my spirit. Bom, todo mundo sabe que System of a Down não é uma banda gospel, então por que eles estariam colocando essa passagem bíblica no meio dessa música? Citar a passagem bíblica de Jesus serve muito bem como um exemplo de como a situação era desesperadora. E momentos antes de morrer, ele soltou essas frases de por que me abandonaste e tal. Agora imagina, o Filho de Deus, ele certamente sabe que Deus nunca iria abandoná-lo. Então por que ele perguntou por que me abandonaste? Isso é um exemplo clássico de que ele estava realmente desesperado, até com certo medo de morrer. Por que não? Ele era humano. Então se encaixa perfeitamente você colocar na música frases de uma pessoa instante antes de morrer, uma música que fala sobre suicídio e como a pessoa realmente encara essa ideia como uma ideia possível. Então, resumindo a música toda, as frases no início servem para justificar o refrão, ou seja, a pessoa não está nem aí para você enquanto você está tendo realmente um problema, e as frases depois do refrão servem para intensificar o refrão, para mostrar que é uma urgência. Ele não só pensa em suicidar, quanto ele também cita frases de uma pessoa que estava já para morrer. Então é isso, eu espero que tenham gostado. Vocês que gostaram, curte o vídeo ou compartilha também. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Comentem o que acharam, se discordam, se concordam. Comentem músicas que vocês querem que eu analise nos próximos vídeos. Fiquem à vontade. Eu conto com a participação de vocês e até o próximo vídeo.